Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de cada irmão da DSM de Vila Nova York. Hoje nós vamos gravar aí mais uma aula, né, da lição 2, Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Quero dizer que nós estamos com muita saudade dos irmãos, não vemos a hora aí do nosso país, da nossa cidade voltar à normalidade, né? E é importante que nós estejamos aí orando a Deus, suplicando ao Senhor para que essa situação ela venha caminhar aí para uma solução. Amém? Antes de iniciar a aula, que vai ser rápida, ok? Nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, a sua revista agora nesse momento da escola dominical e vamos orar. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade maravilhosa, Deus, de estarmos aqui na sua presença, para aprendermos mais da sua palavra, para orarmos ao Senhor, para bendizermos ao Senhor. Tende misericórdia de nós, ó Pai, dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor amado, pelas nossas más atitudes, ó Deus. Trabalha nas nossas vidas, purifica-nos. Usa-nos, Deus amado, agora para meditarmos sobre a sua palavra, que o nosso coração, que a nossa mente venha estar voltada, Deus, para a sua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um que vai ouvir essa aula, os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube. Em nome de Jesus, ó Pai, faz a tua obra na vida dos teus servos. E toma essa nação, Senhor amado, nas tuas mãos. Toma essa nação, Pai. Amém. Bom, irmãos, nós vamos então observar aí essa lição 2, né, que tem por título Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Amém? Primeira coisa que a gente vai observar é o textual. O textual está lá em Salmos 22, verso 1. Né? Escolheram um salmo muito interessante, já que estamos falando de Jesus Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22. Deixa eu arrumar aqui que faltou um L e a gente faz ao vivo aqui as coisas, né? Salmo 22. É um salmo messiânico, né? Todos nós sabemos que ele é um salmo messiânico. A verdade aplicada diz assim: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Então, segundo o comentarista da lição, os salmos também fazem a obra e a missão que o Senhor Jesus ele planejou para essa terra, para as pessoas. É por isso que os Salmos ele faz parte do canone bíblico, né? Do canone santo. Interessante que a gente perceba isso, né? São 3 objetivos da lição: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Amém? Então vamos lá já para os textos de referência. Textos de referência. Salmo 2. Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22.7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios, meneiam a cabeça, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponham os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Amém? Esses são os textos de referência. Ok? Vamos para a introdução. Primeira coisa que a gente tem que observar nessa lição é de que ela vai trazer salmos, a gente vai analisar salmos que estão falando sobre Jesus Cristo. E a gente precisa entender que Jesus Cristo veio muito depois, né? O nascimento de Jesus Cristo ocorreu muito depois da escrita dos salmos.
Como o William disse na semana passada, os Salmos foram escritos por vários escritores, em alguns momentos diferentes, né? Mas o que é mais interessante de nós observarmos é de que eles já testificavam sobre Jesus Cristo. Então, esses cantos, esses cânticos, também têm uma abordagem profética. São louvores a Deus, são cânticos ao Senhor, mas possuem também uma abordagem profética. Aliás, a gente precisa entender que o Antigo Testamento, em todos os momentos, estão apontando para Cristo. É um erro pensar que o Antigo Testamento ele mostra um Deus complicado, um Deus mau, um Deus que julga as pessoas, e depois a gente pensar que o Novo Testamento já é um texto que já fala mais sobre amor, sobre graça, sobre essas questões, ok? O Antigo Testamento ele já está apontando para Cristo, ele já está falando de Jesus Cristo, ele já está mostrando a sua obra redentora, ele já está mostrando a sua obra amorosa, e aliás, se a gente for observar as atitudes dos povos do Antigo Testamento, e se nós formos observar o grandioso amor de Jesus Cristo e de Deus, a gente vai perceber que em nenhum momento o Senhor está sendo demonstrando atitudes sem amor, sem misericórdia e sem graça. Tá? Então são coisas que a gente precisa pensar e observar acerca dos Salmos e do próprio Cristo. O texto, já no tópico 1, ele vai falar um pouco sobre as profecias nos Salmos messiânicos. E aí a gente vai observar tanto o Salmo 2 e depois vamos observar o Salmo 22. Aqui no Salmo 2, vou abrir aqui para os irmãos observarem no Salmo 2, olha o que ele começa dizendo acerca do nosso Cristo, né? Porque as nações se reúnem e planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tolos, tramando em vão? Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido, dizendo: vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Do seu trono no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, em sua ira, ele vai falar. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. O Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei, coloquei o seu trono em Sião, no meu santo monte. Então, olha só que coisa interessante, a gente já percebe nesse texto. Primeira coisa é de que quando a gente pensa na narrativa de Jesus Cristo, desde a queda do Éden até o seu nascimento, a gente precisa observar que é característica da humanidade se revoltar contra o ungido do Senhor. Aliás, quando é que começa essa revolta? Essa revolta começa no Éden, com a queda do homem. O Senhor tinha instituído um plano de relacionamento com o homem, e o que ele faz? Ele deserta esse plano, ele recusa esse plano. E aí, dentro desse momento, a gente começa a observar essa natural disponibilidade que o ser humano tem de se revoltar contra o ungido do Senhor. Essa revolta acontece em todo o Antigo Testamento, essa revolta acontece em todo o Novo Testamento, e essa revolta acontece até hoje, em todos os momentos, meus irmãos. Seja através do relativismo, seja através do ateísmo, seja através de outras religiões, as pessoas estão se revoltando contra Deus. As pessoas estão querendo colocar Deus no banco dos réus ou Deus na parede para fazer com que ela seja responsável por toda a maldade, por pelas atrocidades e pelo fato do mundo ser aquilo que ele é. Ok? Então a gente precisa entender que o Senhor ele já começa a fazer uma coisa muito interessante. Ele já começa a se revoltar, as pessoas, ele já começa a mostrar a disponibilidade das pessoas a se revoltar contra o ungido. E por que as pessoas se revoltam contra o ungido? Porque as pessoas, o ego das pessoas queriam estar no lugar do ungido.
né? É interessante a gente observar esse aspecto idólatra que nós temos. Nós queríamos estar no lugar de Deus. Nós queríamos ser Deus. É por isso que nós somos escravos da nossa vontade, é por isso que nós somos escravos dos nossos desejos, é por isso que em vários momentos nós estamos respondendo sim para tudo que o nosso corpo e a nossa carne, ela suplica, ela clama e nós estamos nos afastando de Deus. Essa revolta, ela sempre foi muito bem exposta na Bíblia. Mas, no tópico 2, a gente já vai ver uma abordagem interessante. Ele vai destacar o triunfo do Filho de Deus. Porque se Deus ele previu a queda do homem, ele também ele profetizou também o triunfo do Filho de Deus. E é interessante a gente perceber uma coisa legal sobre esse triunfo. Do Senhor, e Deus ele fala isso no Salmo 2, é dele que sai a vontade de quem vai ser rei e de quem não vai ser. Então, ninguém vai conseguir impedir o reinado do seu filho. E isso está no verso 8 do Salmo 2. Se você pegar o Salmo 2, no seu verso 8, deixa eu abrir aqui novamente, é importante a gente estar com a Bíblia aberta, né? E continuá-la. Salmos 2, o verso 8, ele vai dizer assim: basta você me pedir e eu lhe darei todas as nações como herança e o mundo inteiro como sua propriedade. E aí vem a ordem do Deus vivo para ungido. Governe as nações com justiça e firmeza, com vara de ferro. Esmague os povos rebeldes como se fossem vasos de barros. Vocês, reis da terra, sejam sensatos, líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Sirvam ao Senhor com temor, respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado! Isso vai acontecer muito mais depressa que vocês pensam. Porém, as pessoas que vocês confiam, as pessoas que nele confiam serão felizes, muito felizes. Então, olha só as profecias que o Salmo 2 está trazendo aqui. Ele vai triunfar, ele vai reinar. E outra coisa importante, todas as pessoas que têm poder nessa terra, eles precisam se dobrar, se ajoelhar imediatamente ao Deus vivo, a Jesus, para que eles não experimentem a ira do Senhor. A gente precisa entender que nesse plano amoroso do Senhor, nesse plano divino, do Senhor entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, também existe a ira do Senhor. A ira do Senhor, ela vai recair sobre essa terra. A ira do Senhor, meus irmãos, ela vai um dia se espalhar por todas as ruas, por todos os valados, por todos os bairros, por todas as cidades, por todos os continentes. Aliás, a natureza, ela já demonstra, ela já prega a ira do Senhor. A gente está vivendo um momento muito complicado de pandemia, né? E a gente percebe que nós, às vezes, estamos depositando a nossa confiança no Ministério da Saúde, na política, na nossa própria segurança, e a gente precisa observar que talvez essa pandemia já seja uma mensagem profética do Senhor, dizendo: a minha ira está perto de chegar. É momento de se ajoelhar e se prostrar diante do Filho do Deus vivo. Ok? Então, ele vai triunfar. E o seu reinado, ele vai ser com firmeza e com justiça. No reinado de Deus, há um aspecto muito interessante que não acontece hoje, meus irmãos. Hoje, o ímpio, toda a impiedade, ela parece que é recompensada e toda a justiça, ela é menosprezada. Isso não vai acontecer no reinado do Filho de Deus. No reinado do Filho de Deus, não haverá impiedade, não haverá injustiça, não haverá comportamentos relapsos. Né? É importante que a gente perceba isso. Já no tópico 2, a gente vai observar uma outra coisa interessante: o sofrimento do Messias.
E aí a gente precisa se recorrer ao Salmo da Cruz, Salmo 22. Vocês perceberam que eu estou dizendo Salmo, né, e não Salmos, porque nós estamos recorrendo a um texto. Agora, se eu estivesse falando de 2 salmos, seria Salmos 22 e 23, por exemplo. O William explicou muito bem essas diferenças técnicas aí na aula passada. Salmo 22 vai dizer assim: meu Deus, por que me abandonou? Porque o Senhor está tão longe para me salvar, tão longe dos meus gemidos, quando eu vivo pedindo socorro, gritando pela sua ajuda? Meu Deus, de dia eu clamo, mas não recebo resposta. De noite não tenho sossego. Apesar disso, eu sei que o Senhor é santo, o Rei, o louvor de Israel. Os nossos antepassados confiaram no Senhor, confiaram e foram libertos. Pediram a sua ajuda e foram libertos, confiaram no Senhor e não ficaram decepcionados. Mas eu valho menos que um homem, não passo de um verme. Todos zombam de mim e sou desprezado pelo meu povo. Os que me veem caçoam de mim, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: não foi ele que jogou a sua carga sobre o Senhor? Não é esse que vivia dizendo ser a alegria do Senhor? Pois bem, vamos ver se o Senhor vai salvar a sua vida. O Senhor mesmo cuidou de mim desde o meu nascimento. Cuidou de mim durante a minha infância. Desde que eu nasci, pertenço ao Senhor. Quando eu ainda estava no ventre de minha mãe, Ele já era o meu Deus. Não fique longe de mim, porque a hora da minha aflição está bem perto. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Estou cercado por inimigos poderosos, fortes como os grandes touros da terra de Bazã. Eles me atacam com a boca bem aberta, como um leão que ruge e rasga a sua vítima em pedaços. Minha força escorreu como água, os meus ossos estão todos desconjuntados, o meu coração se derreteu como cera. Perdi a coragem de lutar. As minhas forças sumiram, secaram como um pedaço de barro ao sol. A minha sede é tanta que a língua fica presa ao céu da boca. Assim o Senhor me deixou deitado no pó, à beira da morte. É interessante a gente pensar nesse salmo que ele demonstra todo o sofrimento do nosso Messias, mas ele, à medida que os versos vão sendo lidos, à medida que o Senhor ele vai relatando todo o seu sofrimento, a gente percebe que esse sofrimento ele vai cabendo em cada história, em cada ponto, na verdade, da história da cruz. A gente sabe que a história da cruz, né, dos últimos momentos de Jesus, começa depois que ele vai orar e ele chora, ele vai para o monte orar e lá ele se derrama lágrimas de sangue. Naquele momento ele pede para o Senhor o afastar daquele cálice, mas depois ele diz, né, todavia, seja feita a tua vontade, né, é a sua vontade que vai permanecer e não a minha. Dali, ele já começa a sentir o certo abandono, porque os discípulos já não estavam orando com ele. Dali ele já sente que aquilo que ele vai fazer não vai ser mais com os 12, mas vai ser pelos 12. Não vai ser mais com aquelas multidões que o seguiam, mas vai ser pela multidão que o seguia. Aliás, é nesse momento que ele vai perceber que toda aquela sujeição àquele sofrimento, todo aquele abandono, ele também vai ter que ser experimentado pelo sentimento de traição. Porque além de Judas o trair, toda aquela multidão que ele está salvando e todos aqueles discípulos que estão salvando vão tecnicamente negá-los. Ele vai experimentar zombaria e desprezo do povo. E o mais interessante é que dentro desse texto ele fala uma coisa que toca, meus irmãos. Ele vai dizer que em todos os momentos Israel sempre se voltou as costas para o Senhor. E em todos os momentos o Senhor remiu Israel, ajudou Israel. Mas naquele momento de grande sofrimento, naquele momento de grande agonia, o Senhor não pode contar com a mesma disposição que ele teve para ajudar Israel. É claro que ele se sujeitou ao plano de salvação da humanidade, mas ele sofreu, meus irmãos. Ele sofreu o abandono, ele sofreu a zombaria, ele sofreu o desprezo.
Mas nada desse sofrimento impediu que ele cumprisse a missão. Todas as chibatadas, a traição de Judas, o grito amargo das pessoas pelo nome de Barrabás, nada disso impediu que ele fosse à cruz. Nem mesmo o peso da cruz impediu que ele fosse pregado no madeiro. Ele sentiu sede e deram vinagre, ele sentiu desprezo, mesmo no momento de agonia da morte, por um ladrão da cruz, mas foi acalentado por um grito de misericórdia de outro ladrão. Todo esse momento, toda essa narrativa de sofrimento não impediu que ele cumprisse a sua missão. E é interessante que nos últimos versículos do Salmo 22, ele vai dizer mais ou menos assim, a partir do verso 28. Pois o Senhor é rei de toda a terra, ele governa as nações do mundo. Os ricos também comerão à mesa do Senhor e o adorarão. Todos os homens que descem ao pó se curvarão diante dele com os rostos no chão, todos os que um dia vão morrer. Nossos filhos e netos também adorarão o Senhor, porque contaremos a eles os seus grandes feitos. A sua justiça perfeita será revelada. A sua bondade para conosco será contada a um povo que está para nascer. Todo esse sofrimento, meu irmão, vale a pena e valeu a pena quando eu e você se arrepende pelos nossos pecados e principalmente cumpre a missão de Cristo nessa terra. Então é importante que nós levemos, como o apóstolo Paulo diz, a mortificação do corpo de Cristo nas nossas vidas. É momento de nós pensarmos em que vida nós levamos. Será que é uma vida de inimigo de Deus, fazendo as nossas vontades? Ou será que é uma vida de servo do Senhor, de amigo do Senhor, negando as nossas vontades, tomando a nossa cruz e o seguindo? Essa é a mensagem que o Filho de Deus ele deixa no seu sofrimento da cruz. E o último tópico, ele vai falar sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Tem uma coisa interessante que eu gostaria de ler aqui da revista, nesse último tópico, que vai dizer aqui no tópico 3, Cristo, deixa eu abrir aqui, o sacerdócio real e os salmos missionários. Estudadas as questões relativas à profecia, as profecias e aos sofrimentos do Messias e seu sacrifício, conforme os Salmos 2 e 22 que lemos, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. O tópico 3.1 ele vai falar sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E aí a gente vai precisar abrir lá no Salmo 110, porque Melquisedeque no Antigo Testamento ele é tido como um sacerdócio santo. Mas ele é um tipo de Cristo. E por que ele é um tipo de Cristo? Porque é através dele que Abraão vai entregar os seus sacrifícios e vai adorar ao Senhor. Ele é como se fosse um mediador naquele momento. E ele vai dizer lá no Salmo 110, no ponto 4, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Foi escolhido por Deus da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. E lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 6, a gente vai entender melhor esse versículo, porque ele vai dizer assim: e noutra ocasião Deus lhe falou, você foi escolhido para ser sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Enquanto esteve aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma ao único que poderia salvá-lo da morte. E Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Então, olha só que coisa interessante. No momento em que Cristo, ele mesmo se entrega como sacrifício, ele exerce o seu sacerdócio real por ordem de Melquisedeque. A Bíblia vai dizer que não foi os homens que entregaram a Cristo, não foi os homens que mataram a Cristo, mas ele entregou a sua vida. Então, se Cristo ele é o perfeito sacrifício, ele também é o perfeito sacerdote, porque foi ele que se entregou.
Foi ele que entregou a sua vida. E aí a gente entende, já no Salmos 10 e também no Salmo 67, que eu gostaria de ler alguns versos com os irmãos, a gente entende que esse sofrimento, ele se traduz num perfeito sacerdote, num perfeito líder religioso. O Senhor não é líder religioso, meus irmãos, quando ele cura um enfermo, quando isso também é parte da liderança religiosa, e quando ele faz milagres, quando ele levanta o paralítico ou alguma outra coisa, mas ele exerce a sua suprema e perfeita liderança religiosa quando ele exerce o seu sacerdócio, quando ele se entregou por nós. É através desse sacrifício que hoje nós temos acesso com o Pai. Olha lá o que diz em Salmo 67. Que Deus nos salve com a sua graça e nos abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Que os povos o louvem, ó Deus, que todos os povos o louvem, que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julga os povos com justiça e guia a vida das nações. Que os povos o louvem, ó Deus, que todos os povos o louvem. A terra produziu grandes colheitas, porque Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Então já perceba aqui que o Senhor exerce o seu sacerdócio através de amor e graça. E aí nós vamos entender também os salmos missionários, né? Os salmos missionários. E aí eu gostaria de ler com os irmãos o Salmos 117. A gente percebe um caráter missionário nesses Salmos 67, porque há uma ordem explícita de que todos os povos o louvem, e todos os povos o vão louvar por se souberem o que Deus tem feito, né? É importante a gente entender isso, que os Salmos, além de revelar o sofrimento de Cristo, o seu plano salvífico, a instituição do seu sacerdócio real, ele também mostra que o nosso Deus, ele conclama as pessoas a falar do amor dele. Louvem o Senhor todas as raças, louvem o Senhor todos os povos da terra, pois o seu amor por nós é muito grande e a sua fidelidade dura para sempre. Então, essa ordem do louvor a Deus, ele é uma ordem que todo ser humano, todas as pessoas, elas precisariam obedecer. Mas Isaías e o apóstolo Paulo, ele deixou muito claro a maior angústia ou a maior problemática nesse assunto. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? É importante a gente entender isso. Como eles ouvirão o nosso louvor se não há quem pregue? É por isso que ele vai dizer aqui, que Deus nos salve com a sua graça e nos abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós, assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. O plano missionário do Senhor, ele também está instituído nos Salmos. Em todos os momentos ele diz para nós louvarmos ao Senhor e para nós ensinarmos as pessoas a louvarem a Deus. E esse ensinamento, na verdade, é você contar os grandes feitos que o Senhor tem feito. Tá? A gente percebeu aqui na lição, então, primeiramente, que os Salmos demonstram o sofrimento de Cristo, eles demonstram as profecias, né, de que Jesus viria e de todo o seu sofrimento. A gente também observou que as pessoas se revoltam contra Deus, e isso também acontece ainda hoje. Quantos e quantos missionários, meus irmãos, estão nesse momento sofrendo retaliação de governos, seja ditatoriais, totalitários, que matam cristãos, que não querem que eles preguem a Jesus Cristo. E é momento de nós orarmos, contribuirmos e irmos para o campo missionário. Seja ele no contexto urbano, seja ele no contexto transcultural.
É momento de nós orarmos ao Senhor para que incendeie os nossos corações e corações das pessoas que Ele levantou para fazer essa obra missionária, né? Esse é um grande momento que nós precisamos pensar nisso. O Senhor já está às portas, é a última hora da igreja na terra e, nesse momento, nós não podemos ficar de braços cruzados. Pensando na parábola das 10 virgens, é momento da nossa lamparina ter azeite. É momento das nossas lamparinas estarem acesas, porque o noivo ele já vem. Amém? Então a gente precisa observar isso. Eu quero agradecer aí os irmãos. Vou pedir para os irmãos acessarem lá o canal que nós criamos para postarmos as aulas, né? Escola Dominical Online, tá? Entrem, acessem, se inscrevam, compartilhem para os irmãos, para que a gente possa alcançar aí a todos nessa questão do nosso objetivo, que é falar do amor de Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos, que os irmãos continuem nessa força.